Sabe aquela torta de frango perfeita, que tem um recheio bem cremoso, um frango bem temperadinho e fica muito bonita? É essa que a gente vai aprender a fazer hoje. O primeiro passo, algumas dicas para vocês. Para facilitar, a gente vai cozinhar na panela de pressão, certo? Por quê? Porque é mais rápido, facilita a nossa vida, a gente não precisa perder tanto tempo. E para facilitar mais ainda, a gente corta em pedaços pequenos. Por que em pedaços pequenos? Porque além de cozinhar mais rápido, vai facilitar na hora de desfiar o frango, né? Aqui, ó, eu estou usando páprica. Vou usar um pouquinho de páprica. A receita completa vai estar na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá depois. Vamos estar usando chimichurri. É bem simples, mas tem uma construção de sabor muito forte. Aqui, eu estou usando um temperinho secreto, que eu vou ensinar vocês futuramente, eu vou ensinar vocês esse temperinho. Mas, para resumir, é cebola, alho, alho poró e louro. Vou ensinar quantidades, vou ensinar vocês como é que faz, mas, por enquanto, eu estou usando isso aqui. O que é que você pode fazer também, para agregar mais sabor ainda? Você pode fazer esse tempero, colocar o frango no saquinho e deixar aí no mínimo 8 horas na geladeira, ou de um dia para o outro. Vou mostrar a vocês, ó. Está refogando, ainda não está no ponto. Vou deixar refogar mais. Assim que refogar, coloca um pouquinho de água até cobrir o frango. Deixa cozinhar na pressão por uns 20 minutos e a gente continua a receita. Essa receita aqui dá para fazer uma torta de frango grande, ok? Estou colocando aqui a margarina. Lembrando que é muito importante que a margarina esteja gelada. Ela não pode estar em temperatura ambiente, nem muito menos derretida. Ela precisa estar gelada. Se não estiver gelada, a receita vai desandar, vai perder o controle. A gente não vai ter esse controle que a gente precisa ter, certo? Vou colocar aqui meia colher de chá de sal. Chá não, de sopa. E vamos começar. Vou começar aqui, ó, a fazer esse movimento aqui, ó, juntar a margarina com o trigo e apertando ela, fazendo esse movimento aqui. Por quê? Porque eu quero transformar essa farinha de trigo numa farofa de farinha e margarina. Então, ó, estou sempre adicionando aqui, ó, as mãos com só as pontas dos dedos aqui, ó, juntando. E quando ela chegar no ponto de farofa, aquela farofa mais úmida, aí a gente adiciona os ovos. Para vocês entenderem, ó. Tá vendo que ela fica uma farofinha de farinha com margarina. Esse é o ideal. A margarina está gelada, faz aquela farofinha. Só que se eu juntar aqui, ela vai blocar. Mas ela não vai blocar o suficiente que a gente precisa. Então, o que é que a gente faz? A gente vai adicionar 2 ovos. Vou passar para a bancada para facilitar a visualização de vocês e vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. Só unir tudo. Lembrando, outra coisa muito importante. Massa de torta de frango não pode ser sovada de forma nenhuma. Por quê? Porque a gente adiciona um ingrediente nessa receita que não é ideal, que é o glúten. O glúten ela não pode ser acionada nessa receita. O que é que eu faço aqui, ó? Estou unindo os ingredientes sem precisar sovar. Se eu sovar, a massa vai ficar borrachuda. Ela não vai ficar com aquela crocância, com aquele aspecto que a gente tem de torta de frango. O que é que a gente faz? Pega essa massa, coloca de volta no nosso bowl que a gente usou, passa um plástico filme por cima e coloca na geladeira para descansar enquanto o nosso recheio não fica pronto e não esfria.
Então a gente vai fazer um refogado para a gente colocar no frango. O frango ainda está na pressão, tá já saindo, falta só mais alguns minutinhos e sai. Mas enquanto isso, a gente já vai deixando as coisas separadas. Porque como eu falei a vocês, é uma receita rápida, prática para vocês. Então, quanto mais rápido a gente for fazendo, usando o tempo que a gente tem entre um processo e outro, mais rápido fica pronto. Ó, uma cebola pequena. Eu sou fã de alho, então tudo que eu puder botar alho, eu tô botando alho. Então, quanto mais alho para mim, melhor. Coentro. Gente, o coentro, muita gente substitui por cheiro verde, por salsinha. Eu, como nordestino, gosto de coentro. Então, tudo que eu puder também vai ter coentro. Então, gente, vamos lá. Ó, depois que a gente cortou aqui, deixou tudo prontinho, eu vou colocar aqui de lado porque o frango já cozinhou, certo? Então, ó, frango cozinhado. Tirei a pressão, tá sem pressão. Vou abrir a panela e eu sei que vai ter líquido, certo? Não sei se dá pra vocês verem, mas tem líquido aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Mais um segredinho aí pra vocês, certo? Vou pegar uma travessa aqui, um refratário, o que for, de vidro, o que for. Uma conchinha e vou tirar o excesso de caldo. Vou pegar meu fouet aqui, ó. Aqueles fouet de confeitaria e vou, ó, bater. Por quê? Porque o frango está quente. E o frango estando quente, no instante eu desfio isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado. E com o frango desfiado, olha só como o frango ficou. Tá vendo, ó? Ficou desfiado. Ele não fica triturado, não fica aquela pedaceira, aquela farofa. Ele está desfiado. Então o que é que eu faço aqui agora? A gente vai para o próximo passo do recheio da nossa torta, que é finalizar nosso recheio, deixar esfriar para a gente abrir a nossa massa, tá certo? Vamos lá? Depois que eu refoguei aqui, ó, cebola e alho, vou acrescentar nosso frango desfiado, certo? Ó. Lembrando também que se não tiver aquele fouet, pode pegar a tampa da panela, depois que tirou um pouquinho da pressão, ó, chacoalhou, vai desfiar também, certo? Aqui, ó, colocando o frango, tira tudo, tudo. Frango, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma conchinha, certo? Uma conchinha aqui, ó. Vou botar 1,5, só para acrescentar mais sabor. Uma conchinha. Coentro. Coloca aqui. Sem coentro não dá certo. Para vocês verem. Aqui, ó, tem um frango bastante suculento, úmido. Depois que eu coloco o coentro, adiciona mais uma corzinha. E eu vou colocar aqui, ó, pimenta do reino. Eu gosto de botar uma pimentinha porque abre as papilas gustativas. A gente sente melhor. Tô colocando uma pimentazinha do reino para trazer mais sabor. E agora eu vou adicionar nosso creme de leite. E misturo. Vai trazer cremosidade. Passados 1 minutinho, mais ou menos, 1,5 minutos, por aí, o fogo está alto. Vou desligar. Deixar esfriar e vamos seguir para a massa. Vamos abrir a massa agora. Vamos agora para a montagem da torta, certo? Então o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um saco de bobina. Abra aqui, ó. Fiquei com 2 metades da sacola. E vou utilizar aqui da massa que estava na geladeira, certo? Estava na geladeira. Peguei metade da massa. Coloco aqui entre uma metade da sacola e boto a outra metade por cima. Nessa hora aqui, o que é que eu faço? Eu dou uma apertada com as mãos, já para ficar um pouco mais achatado e facilitar na hora de abrir. Dou uma ajeitada e com um rolo de massa vou abrir nessa massa, tá? Pronto, aí o que é que eu faço aqui? Quando chega na espessura que eu quero, em forma de fundo falso, certo? Fundo falso.
e vou medir o tamanho do fundo da forma. Porque eu faço o corte, coloco na forma e vou preencher nas laterais. Como a minha forma é alta e não vai preencher ela por completo, até porque não tem necessidade, porque senão mexe na estrutura da massa. Abra aqui, ó. Coloco mais ou menos espessura de 4 dedos. Corto as laterais que sobram. Pego a massa e vou preenchendo na forma. Vai preenchendo, ó, e apertando sempre nas bordinhas para unir a massa, certo? Quando preencher, tira mais ou menos um dedo da massa. Massa na forma, a forma tá bem forradinha. O fundo aqui, ó, tudo certinho nas bordas para não vazar. O que é que a gente pega? Depois que o frango esfriou, o frango esfriou, a gente vem, ó, e vai preenchendo a forma com o frango. Tente espalhar bem para quando a massa assar, não perder o apoio. Porque se ficar espaço do recheio na torta, pode acontecer de afundar a massa quando a gente colocar a tampa em cima, né? Vou acrescentar requeijão, porque vai trazer mais cremosidade ainda para mim. Que eu abri, fiz um tampãozinho, desço aqui, ó, e venho e preencho aqui. O que é que eu faço? Sobrou uma massazinha na borda, ó, desço a massa. Desço a massa para fechar bem as bordas. O que é que eu faço agora? Pego uma faquinha ou um garfo, pode ser um garfo também, faço um furo, 3 furinhos assim, ó. Por quê? Porque o vapor que vem de dentro precisa sair. Ovo batido, um pincel e a gente vai, ó, pincelando o topo de nossa torta. Vamos criar uma camada aqui em cima, certo? Com cuidado para não mexer na decoração que você colocou. Preenchido aqui, ó. Forno, 180 graus, por uns 40 minutos ou até dourar. Então é isso, galera. Esse é o resultado da nossa torta de frango. Aqui, ó, bem douradinha, bem assadinha. Agora a gente vai cortar e experimentar. Vamos ver aqui se deu tudo certo. Aqui, ó, massa crocante, recheio cremoso. Era o que a gente queria. Vamos ver se tá prestando. Será que ficou bom? Pra mim, super equilibrado. Massa crocante, recheio bem cremoso, assado na medida certa. Não trocaria nada. Perfeito. É isso, galera. A receita de hoje foi isso. Uma torta de frango perfeita. A melhor que você vai comer na sua vida. Se puder, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, ative o sininho e até a próxima, viu? Valeu!